Seja bem-vindo, tá começando mais um episódio do Você Pode, esse espaço onde a gente acredita que a inclusão começa no olhar, na escuta e na convivência de verdade. Se você chegou agora, eu sou a Cassandra, mãe da Malu, essa menina incrível que me ensina todos os dias sobre coragem, resiliência e pertencimento. Hoje eu recebo alguém muito especial, mas muito especial na nossa história, a professora Marisa. Foi com ela que a Malu compartilhou tantas descobertas, livros, sonhos e conquistas dentro da escola. Marisa traz com ela uma trajetória marcada pela literatura, pela coragem de sair da sua terra natal, ainda menina, e pela sensibilidade de olhar para cada aluno como único. Hoje vamos conversar sobre como a educação, afeto e literatura se encontram para transformar vidas. Marisa, é um prazer imenso estar aqui. Você, depois de tantas tentativas, né, a gente conseguiu finalmente trazer você aqui. Mas assim, o convite já era algo esperado desde lá de trás. Porque eu não canso de falar. Você é unanimidade. Você não sabe o impacto que você tem na vida das pessoas. E você não sabe, eu já estou começando aqui, né? Já me emocionando de falar o impacto que você trouxe na vida da minha filha. Então, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer você imensamente pela profissional que você é. E mais que isso, agradecer pela pessoa que você é. Porque a gente percebe que você faz com uma paixão que ninguém tem. O carinho que você tem, não só pelos alunos, pelos pais. Então, assim, você é uma... Eu costumo dizer assim, eu não conheço uma pessoa que tem um amor, que as pessoas têm uma unanimidade no olhar para você. Então, assim, muito obrigada por você estar aqui. É um convite mega especial. E eu sei que tem uma turminha que queria vir aqui hoje também para ouvir você. Fiquei sabendo. Mas obrigada de coração, viu? Eu também me emociono muito falar da Malu, me emociono falar muito da minha história, da educação. É algo que eu carrego com todo o meu coração. Então eu vou contar um pouco. Exato, eu quero que você me conte assim, como a literatura entrou na sua vida, como é que foi essa trajetória, como é que foi o início de tudo, o que te deu, é isso que eu quero seguir, como é que foi? Então, foi muito cedo, né? Então, meus pais eram analfabetos e meu pai sempre muito curioso. Eu costumo dizer que ele era um homem à frente do seu tempo, né? Lá na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, e ele era muito curioso. Então, tudo que chegava à nossa casa, os encartes, porque eu vim de uma família extremamente humilde. Tem mais irmãos? Sim, eu tenho mais 8 irmãos. Nossa, eu sou uma das mais novas. Família grande, que gostoso. Grande. Então, tudo que chegava à nossa casa, meu pai pedia para eu ler. Porque eu sempre também fui muito curiosa. Então, queria saber o que tinha naquela assim, que eu aprendi a ler, tudo que tinha naqueles encartes. Então, ele pedia para eu ler. E as cartas da família, né? Então, cartas pessoais. Eu lia. Então, eu costumo dizer que meu pai me inseriu nesse lugar tão potente. De descobrir o que estava ali, né, por trás das letras, das palavras. E eu lembro até de uma determinada época que eu comecei a ler Bocage. Então, chegaram alguns encartes de Bocage que não era adequado para minha faixa etária, porque eu ainda era criança. Isso antes de eu sair de casa. Eu saí com 11 anos, então eu vou contar um pouquinho eu quero saber, desse percurso. Eu quero saber tudo. E aí, antes, né, quando chegaram esses encartes de Bocage, e ele, que é um autor, né, que já é falecido, português, enfim, mas era uma leitura que não era para a minha idade. E aí eu lembro exatamente quando eu comecei a ler, ele muito sábio falou assim, não, essa leitura não é para a sua idade. Mas eu, muito esperta, entendi que tinha uma linguagem inapropriada. Pra mim. Então, assim, e tudo que chegava eu lia. E eu sempre fui muito curiosa. Então, meu pai me inseriu nesse pedaço. E aí, isso ficou em mim. Ele trouxe de uma maneira tão delicada e tão potente que nunca mais eu me desapeguei dos livros. Eu sou extremamente apaixonada pelos livros. Isso desde então de pequena. De pequena. Aí, com 11 anos, eu saí de casa, eu fui morar com uma prima. E, por sorte, então, a vida foi muito generosa comigo. Mas lá ainda? Lá na Bahia, só Bahia que em outra ainda. cidade. E a vida foi tão generosa comigo que eu fui morar com uma prima que era professora. Nossa. Veja.
fui inserida também num ambiente em que os livros permeavam ali, né, aquele meio. Então, eu continuei gostando muito da literatura, eu continuei muito apaixonada. Vim para São Paulo. E deve ter sido um orgulho para os seus pais, sim, né? Para a família. E quando eu voltava, ele sempre falava assim... Primeiro, para sair, ele sentiu, né? Porque eu fui a primeira filha, né? E eu sou uma das mais novas a sair de casa tão cedo. Mas entendo que foi uma oportunidade ali muito, muito, muito rica e difícil para eles. Por quê? Por que eles decidiram? Porque eles estavam olhando para a minha educação. Para o futuro, para o meu futuro. E um futuro que eles não poderiam oferecer. Então, vejo isso também com muita delicadeza. Seus pais são vivos? Só minha mãe. Meu pai faleceu. Mas voltei muitas vezes nas férias, ele me rodopiava nos braços. Curtiu bastante. Curtiu bastante. E ele sempre disse assim, voa, porque você tem essa oportunidade, né? E um outro personagem também que me inseriu aí nessa vida e que me trouxe para São Paulo, primeiro para Bahia, foi a minha avó. Então, assim... Você veio para São Paulo? Eu vim depois que eu terminei o ensino médio. Depois que você terminou o ensino médio. Quando eu fui visitar visitar minha prima, foi uma visita. A minha avó me convidou para fazer uma viagem de trem. Então, eu tinha 11 anos. E eu costumo dizer que ela poderia ter escolhido qualquer um dos netos. E ela me escolheu. E ela me escolheu, falou, vamos fazer essa viagem que tinha neto, comigo. Né? Vários. Tinha neto, família grande, tinha neto. Uma família muito grande, vários netos. E ela me escolheu. E quando eu cheguei lá, minha prima me convidou para morar com ela. Ela me daria, cuidaria da minha educação e eu ajudaria, né, com os filhos que ela tinha, enfim. Então, minha avó também teve esse papel tão importante na minha vida, de me levar para esse lugar, de me mostrar, né, a beleza que tem lá fora. Você vê que lindo a sensibilidade do seu pai, mesmo sendo analfabeto, ter um olhar para o futuro, te dar essa oportunidade, não te segurar, porque eu acho que as famílias acabavam segurando os filhos para poder ajudar em casa ou coisa. Ele não teve essa visão, né, de me segurar lá. Por isso que eu falo, ele era um homem à frente do seu tempo. Exato. Então ele enxergava o meu futuro lá na frente, sabe? Então foi ele que me apresentou a literatura. Aí você veio para São Paulo? Sim, aí eu terminei o ensino médio, vim para São Paulo, comecei a trabalhar aqui, mas a literatura continuou sempre na sua vida? Sempre, sempre. E aí, quando eu fui trabalhar em escolas, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso levar livros para as pessoas da minha cidade. E aí eu comecei um projeto de levar uma biblioteca, de montar uma biblioteca. Mandei 2.900 exemplares para a cidade, que bacana, para serem colocadas ali em escolas menores, né? E continuo participando de vários outros projetos. Já mandei livro pro Pantanal, sabe, o acesso ali bem remoto. Então eu tenho uma parceria com uma mãe da escola, que a gente manda livros para os interiores. Onde você acha que não vai conseguir chegar. Exatamente. É onde a maior necessidade, lógico. E por que eu faço isso? Porque eu acho que a literatura transforma. Transforma. Eu sou a prova viva disso, de que a literatura transforma. Então, eu nunca vou perder isso de vista, porque isso está em mim, está aqui dentro, sabe? Isso que eu levo para minha vida. Que bacana, tá vendo como você impacta a vida das pessoas? Não foi só da minha filha, você impacta a vida de muitas pessoas. É muito bacana ouvir a sua história. E aí eu queria que você me falasse assim sobre resiliência e coragem. Porque como esses valores aparecem de forma para ensinar os seus alunos, como é que você vê esse tema, resiliência e a coragem? Eu costumo olhar cada pessoa na sua individualidade. Então, eu me vejo como pessoa resiliente. Então, veja, sair de casa tão cedo, e assim, não foi romântico, não foi simples. Eu costumava dizer que foi assim, um dos períodos mais difíceis da minha vida. Um período. Que era porque 11 anos, sair de casa, é uma criança? É, uma criança. Ainda. E você não está com seu pai, com a sua mãe, sua família? Exatamente. E viver sem os meus irmãos, principalmente, para mim foi muito difícil. Então, assim, toda vez que eu voltava, tinha aquela alegria de chegar, e quando a saída era muito triste. Muito triste. Então, eu acho que ser resiliente é isso. São esses pedaços difíceis, traumas, porque deixam trauma. Eu precisei de um tempo para entender que a decisão que eles tomaram foi para o meu bem. Eu ficava me perguntando, puxa vida, eu não sou a mais velha,
né? Eu não sou também a mais nova, eu sou a do meio. Você ali. viu isso como uma responsabilidade? Vi. Você encarou isso como Vi. uma responsabilidade grande, Vi. colocado uma Vi. criança de 11 anos. Sim. no E eu início. me senti muito, e me sinto até hoje, Aham. muito responsável por essa oportunidade que eu tive. E assim, eu sou quase a psicóloga da família. Então, tudo Quase que a psico- acontece... da família e dos alunos E dos também. alunos. E às vezes até dos pais dos alunos. Então, acontece alguma coisa, a minha mãe fala, Marisa, você precisa resolver isso. Marisa, o seu irmão está passando por isso, resolva isso. Então, e sempre vi isso como uma responsabilidade, mas também como uma excelente oportunidade. Oportunidade de poder ajudá-los, não só financeiramente falando, mas ajudá-los em palavras, ajudá-los em orientações. E a sabe? coragem, né? E a coragem. Então, ser resiliente é isso. E eu vejo quando eu falo que eu vejo cada aluno como único, é que assim, tem uma história por trás. Se você Mas, não... Marisa, desculpa te cortar. Imagina. Quando a gente escuta de um professor, eu vejo cada um como único. Às vezes é muito discurso, mas a prática é outra. Quando a gente fala da Marisa em si, você vê que realmente é fato. Você trata como único. Você vê aquilo que a criança tem, que somos todos diferentes. Sim. Somos todos diferentes, mas você consegue ter um olhar para cada um. E é possível, Cassandra, é possível. E assim, eu não dou conta de tudo. Eu não vejo todo mundo assim, nessa amplitude de ser único. Eu peco em vários pedaços. Mas o que eu procuro? Sempre olhar para o meu fazer, sempre olhar para o que eu estou proporcionando. E eu costumo dizer que eu preciso formar pessoas boas e interessantes para o mundo. Eu preciso deixar boas marcas no meu aluno. Então, se eu recebo uma sala desafiadora, porque todo ano é um Sim, desafio diferente, sim. No amplo sentido da palavra. Não estou falando só de inclusão, estou falando Tudo, no tudo. amplo. E todos os anos são diferentes, né? Turmas diferentes, tudo. Então, se eu não consigo colocar isso em prática, eu costumo falar para eles, o meu discurso não vale nada. É a minha palavra, é o meu compromisso com as famílias de vocês. E eu costumo dizer na primeira reunião, eu tenho um compromisso com vocês. Qual é o meu compromisso? E você lembra dessa reunião? Lembro muito, eu lembro de cada detalhe. O meu compromisso é que essas crianças cheguem no ano seguinte melhores do que eles chegaram. E não menosprezando o que já passou, mas de forma que eu consiga mostrar para eles que cada um tem um potencial, que cada um pode mais, que cada um tem a sua história, e como isso traz. Então é isso, ser resiliente é passar por todos esses pedaços, esses percalços que a vida tem, e é fato, colocar em prática e falar, olha como isso a gente consegue superar. Entendeu? Não na sua plenitude, mas você consegue superar. Eu costumo falar pra Malu assim, a resiliência, né? Filha, tá triste? Chora. Chora, sinta dor, sinta tristeza, mas a diferença é que você tem que levantar rapidamente. Então a resiliência é isso. Sofre, porque a gente tem que sofrer determinadas dores. Até pra gente saber passar por aquilo, mas levante. E a gente não precisa ser forte o tempo todo. Exato, não se cobra assim, por isso. E o tempo todo eu conto pra eles, eu choro no banheiro, eu choro Ela voltando fala, eu isso aqui. Mas o interessante de novo, né? Você traz com o coração, mas uma coisa curiosa que eu sempre conversei muito com meu marido Jorge sobre isso. Você dá amor. Você não precisa ser aquela professora que grita, que briga, e todos te respeitam. E às vezes muito aquele professor que está lá na frente brigando, sendo extremamente enérgico e tal, não tem o respeito que você, com amor, você conquista seus alunos. É porque eu vejo a educação de uma maneira diferente, da maneira como ela chegou para mim. E não foi tão simples assim. Então, como eu disse, todo esse pedaço, viver sem a minha família, sem meus irmãos, com outras pessoas, enfim, não foi simples, foi muito desafiador. Mas tem uma coisa que eu carrego comigo, que eu acho que dá para você ser um bom educador, mostrar disciplina para o seu aluno, porque senão ele não cresce, mostrar autonomia e tudo mais, mas ter afeto. É possível educar com afeto. E a gente não pode perder isso de vista. Se a gente perde isso de vista, como que eu vou deixar boas marcas nos meus alunos? Como que eu vou formar pessoas boas para o mundo? E assim, não pessoas... Quando eu falo em formar pessoas boas para o mundo, é de forma que ele consiga ver ao seu redor, né? Quem precisa, quem não precisa, como eu incluo, como eu olho para o outro que tem uma necessidade menor do que aquele que precisa, porque também é isso, é um desafio, né? Olhar para aquele, não olhar para aquele que está dando super certo,
é muito fácil. É fácil, É muito exato, fácil. é. Mas é muito fácil você perdê-lo também. Entendeu? De não trazê-lo, de não mostrar que ele também tem um lugar ali. Sabe, Cassandra? E como que você enxerga, assim, esse desafio? Porque, de novo, todos somos diferentes. Sim. Mas a inclusão mesmo, dentro de uma sala de aula, eu costumo dizer, é um desafio muito grande, Marisa. É um desafio. E eu não julgo nada nem ninguém, porque eu imagino como realmente é isso no dia a dia. Como que você acha que poderíamos lidar melhor com isso? Com a inclusão? Independente de uma deficiência física, neurológica, qualquer coisa. Mas assim, como que você dosa isso? Como é que você equilibra isso? Eu sei pouco sobre a inclusão. Eu sou uma... Ah, não parece. Não parece, não. Desculpa, vou corrigir aqui, não parece. Eu sou uma educadora que eu preciso aprender muito ainda. Muito, mas muito. E eu sou curiosa. Então, assim, eu sei que eu tenho um longo caminho aí a percorrer, sabe? Eu quero aprender. Mas eu acho que incluir é fazer aquela criança participar de tudo. De tudo. Então, assim, eu não posso proporcionar, por exemplo, uma ida ao laboratório se eu não incluo todo mundo. É dentro das possibilidades que ele pode oferecer. Então, assim, e eu falo isso não só de uma deficiência. Então, incluir é olhar que cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, tem o seu tempo de avançar. Então, isso é incluir. Ou, outro detalhe, se ofereço uma atividade, eu preciso pensar de que forma cada um pode dar conta daquela atividade. Seja uma deficiência, seja o andar que você leva que o outro não, se tem acessibilidade ou não, e seja nessa parte mesmo pedagógica. Como eu vejo isso? Então, eu acho que é um baita desafio. É um baita desafio. Não só para você, para os alunos também, porque conviver também é um aprendizado. Porque às vezes a gente fala assim, os pais pensam, o maior benefício é da criança que tem alguma limitação, mas não é. Não é. É do outro também que precisa olhar. Também. Exatamente. Então, para mim, esse é o desafio. É mostrar para esse grupo que nós temos uma pessoa que está num outro momento. Eu costumo usar muito isso. De um outro momento. Mas ele precisa se sentir pertencente ali. Porque se eu não mostro que esse aluno pertence a esse grupo, que ele é capaz, que ele é potente, que ele pode fazer, eu não estou mostrando para o restante do grupo. E veja, é uma sala de aula. É um mundo pequeno. E quando você faz isso, você expande. Expande para esse indivíduo que você está formando, ele vai levar para o mundo. Vai levar para casa. Exato. Para a vida. Mas aí eu falo, é o afeto e a empatia. É o afeto. Então você tem esse olhar. É o afeto que transforma e a empatia. Precisa. Você precisa. E assim, de novo, na prática. Uma coisa é eu falar assim, eu tenho empatia por aquela pessoa, mas o que eu faço? Teoria e prática é diferente. Teoria e quais prática ações eu faço? E não estou falando de mim, não estou falando de adulto, de educador, estou falando dos próprios alunos. O que eu faço para incluir, para chamar aquela criança que não brinca? Isso é empatia. Mas a empatia, de fato, é na prática, é participar, é falar, olha, eu estou brincando disso, você não pode participar. Uma queimada, por exemplo. E várias vezes a gente pensou nisso com a Malu. Então, falando da Malu, eu sei o impacto que você teve na vida da minha filha. Assim, e vai ser pra vida. E o contrário também é verdadeiro, isso você que eu ia te sabe, perguntar. Né? Qual foi o aprendizado que você teve com a Malu? Qual foi o impacto que a Malu te trouxe, Marisa, como professora, como pessoa, como ela impactou você? Eu acho que eu vou falar que é muito latente, assim, ainda em mim. E quando eu falo latente, eu falo que quando a gente se encontra nos corredores, isso volta. O carinho que a gente tem uma pela outra. Então, assim, não só o padrinho da Malu foi escolhido por ela. Eu me vejo também como uma pessoa escolhida, assim, porque esse amor permaneceu ali, sabe? Então, ela foi para um outro ano, mas ela todos os dias passa na minha sala para me dar oi. Nos corredores, ela fala, Marisa! E a gente para e a gente se abraça, porque nós somos do afeto, de abraço. Eu sempre fui essa pessoa. O desafio, né, que você perguntou. O número 1... o aprendizado e o desafio. O número 1 é que a Malu, ela se mostrou mais forte do que eu. Muito mais forte. Você pode ter certeza disso. Muito mais forte. E eu vou exemplificar. A Malu começou ali a ter autonomia e tal, então eu sempre trazia a minha história de vida e ela gostava, sempre trazia a minha história de literatura e ela também gosta de ler. Então a gente tem a mesma paixão, que é pela literatura.
E aí, à medida que a gente foi caminhando ali, né, no decorrer do ano, a Malu começou a querer autonomia, mais do que era permitido, né? Lembre-se, eu Sim, até te várias consultei, reuniões, falei, posso liberar, enfim, posso soltar. né? E aí, teve um dia que ela falou assim, eu vou sozinha encher minha garrafinha. E eu falei, não. Ela falou, Marisa, eu consigo ir sozinha encher minha garrafinha. E ela foi, e eu fiquei na porta, juro mesmo, eu fiquei na porta, ela sabe disso, eu fiquei na porta olhando. Eu falei, então você vai encher sua garrafinha, mas eu vou ficar aqui te olhando. E aí, veja bem o sentido dessa conversa. Se ela caísse no meio do caminho, eu não poderia fazer nada. Então, ela foi e voltou sozinha. E aí, outro momento que ela me mostrou que ela era muito mais forte do que eu, foi quando ela caiu na sala de aula. Isso me impactou de uma maneira assim, me despertou, falou assim, você não tem um controle de tudo. Você pode ensinar seus alunos, você pode colocar o que você acredita sobre educação, mas você não pode ter o controle de tudo. E ela caiu porque ela tropeçou, e assim, eu sempre cerquei ela de muito cuidado. Era quase uma galinha ali, carregando o seu pintinho embaixo do braço. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso nem com meu filho, nem com os meus alunos. Eu preciso deixá-los voar, crescerem, né, por ali. E aí, quando ela tropeçou na mochila de uma aluna, ela caiu. E quando ela caiu, eu comecei a chorar. E ela estava lá, né, ela olhou para mim e falou assim, tá tudo bem, Marisa. Essa cena eu nunca vou esquecer. Então, assim, é isso que eu levo da Malu. Fora a resiliência, fora o amor pela literatura, fora a coragem. Sabe, a coragem de cair e de se levantar e falar, tá tudo bem. Então, essa é a sua filha, Cassandra. Olha, eu tenho uma passagem, ela sempre foi assim, ela sempre foi de dar força pra gente. Eu me lembro uma vez, que foi uma das cirurgias mais pesadas, ela fez no calcanhar todo, abriu todo o calcanhar, e nós tiramos o gesso, ela olhou pro pé, cheio de marca, cheio de ponto ainda. Ela olhou e falou, nossa, mamãe, ela era pequenininha, meu pé tá cheio de marquinha, mas eu não tô nem aí. Eu tô tão livre, eu tô tão bem. Então, você vê, ela sempre passa isso pra gente. Não é fácil. Então, esse pouquinho que você sentiu de não temos o controle, até que ponto eu solto, até que ponto eu seguro, eu vivo isso todos os dias. Eu posso imaginar. Todos os dias. Então, assim, você viveu um pedacinho do que a gente vive todos os dias. Mas, assim, de novo, o que você fez foi muito transformador na vida da Malu. Eu falo, você abriu portas para ela. E tenho certeza que você abriu porta para muitos alunos com que você teve na sua classe. E a gente faz um pedido de ter mais Marisas nesse mundo. Muito mais Marisas nessa vida. É um aprendizado diário, né? Então, assim, não só o professor aprende ali no dia a dia. Eu acho que é uma troca. A gente tem que ter essa clareza, né? Cada criança traz uma história, traz a sua cultura, traz a sua coisa, sua singularidade, né? Mas é a paixão que te transforma, Marisa. É a paixão pela sua profissão, pelo ser humano, né? De você fazer realmente diferença na vida dos alunos. E a educação não é romântica, viu, Cassandra? Eu costumo dizer que tem uns desafios assim, que eu falo assim, nossa, eu imagino, como eu vou lidar com isso? Eu imagino. Sabe? Mas eu acho que... Como você lida com isso? Como que você encara a educação? Como que você transforma pessoas? É que vem antes do desafio. Que te dá força para você ir buscando, né, soluções. Ai, que linda história, que linda história. Deixa eu te perguntar, como você acredita que a literatura e a educação, elas podem ser ferramentas de inclusão e de pertencimento? Duas ferramentas potentes, né? Bem potentes. Então, assim, se a literatura, ela permeia ali, então, esse ambiente escolar, em casa também, né? Acho que tem que começar em casa e se expandir ali para a vida escolar. Ela tem a possibilidade, né, de mostrar para esses alunos, ampliar esse universo, de olhar o outro, né? Que é diferente, né? E levar isso para sua própria vida. Então, acredito que anda ali juntas, não pode andar separadamente. Elas têm que se unir, não tem outro jeito. E vejo que uma escola que tem um acervo, que possibilita toda essa possibilidade para os alunos, só tem a ganhar.
porque você está formando essas E pessoas. hoje está tão difícil você estimular uma criança a uma leitura. O livro mesmo, né? Sim, É tão difícil sim. hoje, com telas, com tanta coisa, né? Com É um tantas- desafio gigante. Mas eu costumo falar para os meus alunos, eu tenho uma tática. Eu leio todos os dias antes de dormir. Isso assim, eu não durmo sem ler, no mínimo, 3 páginas de um dos livros que eu leio. Eu tenho uma mini biblioteca. Eu costumo falar para eles que eu sigo canais de literaturas, né, nas redes sociais. Então, vou buscando ali dicas. Procuro ler o que vai influenciar, né, ali o que vai me ajudar na minha dinâmica ali do dia a dia e como eu posso lidar com isso com os alunos. Mas tem uma tática. Se você ler 3 páginas, né, são 3 páginas por dia, você consegue ler um livro tranquilamente. Tranquilamente. E sem sair da rotina, sem deixar de fazer outras coisas. Tem que ser prazeroso também, Tem, né? Tem que ser prazeroso Outro também. detalhe importante, não dá para ser uma leitura que não te prenda. Você para o livro, volta de novo em outro momento, e isso vai fluindo. Né? E a gente tem umas coisas, a Malu gosta de ler antes de dormir. Sim. Então ela fica lá deitadinha na cama já, porque ajuda até baixar aquela adrenalina. Exato, aí vai relaxando para dormir. Então ela tem algumas preferências ali. Sim. E é gostoso de você ver isso, né? Então a gente não pode deixar de pensar que são 2 ferramentas potentes. Elas precisam caminhar juntas, né? Mas também você tem que ter, vejo que no dia a dia tem que ter essa pessoa por trás com esse olhar para a literatura, né? Esse gosto de ler. Não adianta você querer formar bons leitores se você não gosta da literatura. Exato. Se você não lê, por exemplo. E eu costumo dizer que isso amplia total o seu universo, né? Você melhora na escrita, você aguça a imaginação, você sabe falar sobre determinadas... Você solta mais, muito, né? Muito. A sua linguagem fica sofisticada, consequentemente. Aí vai para a parte pedagógica. Os textos, você amplia. Com né? certeza. Então, olha quanto benefício, então, né? Quanto benefício. Né? A leitura então é muito assim, potente. Eu tenho 3 livros que eu leio de uma vez só em casa. Aí é engraçado, eu tô inspirada, eu leio um. Eu tô inspirada, eu leio outro. Mas é muito... A leitura em casa, ela é muito importante. Às vezes, a Malu lendo na cama, o Jorge lendo e eu lendo. Aí ficam os 3, cada um num lugar. Num mundo diferente. Lugar. E você viaja, né? Você conhece histórias. Você agrega o que você já sabe, né? A imaginação. Então, tem muito benefício. Eu ficaria aqui elencando diversos. Benefício disso. Maravilhoso, né? Quais os desafios e as alegrias de incluir todos os alunos respeitando limitações, sem tirar deles a chance de participar ali, plenamente? É uma alegria imensa, é desafiador, mas é uma alegria imensa. Depois você vê o resultado, você fala, nossa. E quando você percebe, sabe, acho que tem um ponto super importante que vale a pena ressaltar, é quando você percebe que o aluno se sente pertencente. Sabe? Então, assim, você pode oferecer milhares de ferramentas, milhares de oportunidades, milhares de conversas, de assembleias que a gente costuma fazer, de indicações de livros, enfim, oferecer vários itens, vários tópicos, mas se você não mostra para o aluno que ele é pertencente, ele precisa se sentir pertencente àquele mundo tão pequeno, aquela bolha que a gente chama, né? Que é a nossa sala de aula. Então, eu acho que é isso, você precisa mostrar. E olha que legal, quando você falando isso, quando o aluno se sente acolhido e pertencente, ele chega em casa e ele mostra isso. Então, assim, é notório. Ele chega em casa e ele mostra isso. Diversas vezes a Malu se sentindo ali, que foi incluída naquele tema ou qualquer coisa assim, ela chega em casa e ela fala. Eu tenho certeza que outros alunos também é a mesma coisa. Eu espero. Com certeza. De verdade, eu espero. De verdade, Com certeza. Tenha a certeza disso. Você tem a certeza disso. Eu tenho que finalizar. Eu sempre falo assim, é uma dor quando eu tenho que finalizar, porque senão eu ficaria aqui. Eu também, episódios e episódios. É leve, é gostoso. E a gente traz tanta informação para as pessoas importantes, né? Sim. Então, assim, fechando, se você pudesse deixar uma mensagem para professores que estão começando agora, né? Aquela jornada inicial. Qual seria o convite para enxergar cada aluno, assim, de forma única? Oferecendo oportunidades para eles. As diversas. Ambiente acolhedor, respeitosa. Não é uma coisa só, né? Não! Tem vários momentos que a gente pode fazer isso. De forma que eles se olhem, se respeitem, se sintam pertencentes, sabe? Então, acho que isso dentro do ambiente escolar, nós temos uma diversidade
de momentos que isso pode acontecer, sabe? Que você consegue trazer esse aluno para esse lugar. Então, assim, olhar para cada aluno na sua individualidade, seja com uma dificuldade, seja com outra, como eu já falei, né? Não só com uma necessidade especial. E se tiver, também você precisa olhar, você precisa incluí-lo, sabe? De forma que ele consiga participar de tudo e se sentir pertencente. Não dá para deixar o aluno que esteja numa sala de aula indo para cumprir, né, o horário. Né? Não dá. E isso, Cassandra, reverbera fora da sala de aula. Com certeza. Sabe? Ele vai para casa, mas ele sabe que ele vai voltar para aquela sala de aula, de onde ele se sente pertencente, sabe? E o olhar que a gente vê é quando o aluno quer ir para a escola. Exatamente. Da forma que ele entra e da forma que ele sai, sabe? Então, acho que é isso. Então, de novo, eu acho que é possível para os educadores que estão começando. Eu já falei que eu tenho um longo caminho ainda a percorrer, tenho muita coisa para aprender, mas é possível educar com afeto. Não percam isso de vista. Ai, que é lindo. muito possível educar com afeto, sabe? Sem deixar de exigir, sem deixar de puxar aquele aluno e falar, olha, você é potente nisso, Você olha. pode, você você consegue. pode mais, você pode. Eu acho que é Ai, isso, sabe? que bacana. Mas sem deixar de ter afeto. Acho que faz toda a diferença. Com sabe? certeza. E não é assim, passou a mão pela cabeça. Não é. Ter afeto é diferente disso. Ter afeto é acolher quando ele precisa, é ser mais rigorosa quando ele precisa, mas sem perder isso de vista. Vamos formar pessoas boas para o mundo, deixar boas marcas nos nossos alunos. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. Mais Marisas nesse universo. Obrigada por você estar aqui com a gente. Tão especial esse episódio aqui com a gente. Eu que agradeço. E queria também que vocês não esquecessem o quanto a Malu foi e será importante para minha vida. Sempre. Isso a gente vai carregar você para a vida. Obrigada pelo convite. Marisa, obrigada por dividir com a gente suas histórias, seus aprendizados e principalmente a forma tão humana e generosa com que você olha para a educação. Tenho certeza que todo mundo que ouviu este episódio saiu daqui inspirado a enxergar na sala de aula um espaço de transformação e pertencimento. Se esse episódio te tocou, compartilha com aquela professora, educadora ou família que também acredita no poder da educação afetiva. Obrigada por estar com a gente e até o próximo Você Pode.